A rua estava quieta quando deixou Jackson diante da casa dele. Madrugada a fio, no céu claro, muitas estrelas. As lâmpadas dos postes lançando piscinas de luz, sombras entre elas mais profundas por contraste. Jackson despediu-se, agradeceu, saiu do carro. Caminhou alguns metros em direção ao portão. Foi tudo muito rápido, inclusive os instintos metamorfos aflorados no corpo de Gabriela, mas não o bastante para evitar a aproximação de algo ou alguém, um perigo inesperado. Gabriela teria de admitir, sentia-se responsável por Jackson. Ele a tinha salvado. Aquela deveria ser sua retribuição. Ela correu até o corpo do amigo, caído no chão, pulso fraco. Pensou que se o perdesse, seria a primeira derrota como Beta, e não queria isso nas costas. Foi a vez dela de ligar para a ambulância. Um favor? Ela devia sua própria vida a ele, e agora tinha a chance de retribuir à altura. Enquanto a ambulância chegava estrepitosa, Gabriela esmiuçava a visão de humana e dava vazão aos sentidos lupinos na tentativa de escrutinar a região, mas não encontrou resquícios de quem quer que fosse a pessoa responsável pelo tiro. Se fosse um lobo, certamente sabia controlar seus instintos. Se fosse um humano, sabia controlar o nervosismo. Não havia ninguém, nada na região. Limpo. Gabriela acompanhou Jackson na ambulância. Disse aos paramédicos sobre ser ele um grande amigo que não o deixaria para trás. Beta, afinal, não faz isso. No hospital, Jackson fora levado direto para o centro cirúrgico, enquanto Gabriela ficou à espera de qualquer informação médica que de lá viria, e aproveitou para ligar para Maria sobre o acontecido. Maria foi a primeira pessoa que veio à mente para pedir ajuda. Maria disse que informaria José e todos da Alcateia sobre o ocorrido, que não era para se preocupar, que poria um dos doutores integrantes da Alcateia, no caso, nada sairia fora do controle, ao que Gabriela agradeceu. 5 minutos depois, a notícia. O tiro havia atravessado o pescoço, a artéria carótida estilhaçada, o inevitável acontecera. Jackson não sobrevivera ao atentado. Dali para o cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas foi coisa de horas. A preparação do corpo, caixão fechado para não assustar ninguém. Afinal, havia quem não sabia da Alcateia e do que eles estavam acostumados a ver. Uma precaução justa. Jackson era um irmão que a vida na Alcateia da capital houvera presenteado. Os préstimos por ele oferecido quando na vez dela de ter sido atentada, a paciência que ele teve nos dias no hospital, aquilo tudo haveria de ser valorizado por ela e intuía pela Alcateia inteira também. Alguns colegas de Alcateia estavam presentes. José, um deles, para dar consolo a Beta e também prestar uma última e justa homenagem a Jackson. Gabriela comentou baixinho que havia falhado, prontamente corrigida pelo Alfa, que ninguém havia falhado com ninguém. José tomaria para si a responsabilidade de descobrir o mandante tanto do tiro que Gabriela sofrera quanto do que vitimou Jackson. O dia seguinte foi de trabalho redobrado. José havia iniciado investigação oficial, Roberto coordenando, câmeras de segurança revisadas, testemunhas potenciais entrevistadas, análise balística dos projéteis recuperados durante cirurgia, trabalho metódico construindo o perfil do atirador. Mas Gabriela não conseguia simplesmente esperar resultados. Natureza dela exigia participação ativa, então conduziu investigação paralela, discreta, pessoal. Começou com a memória da noite. Em casa, sentada em sofá, olhos fechados, ela reconstruiu eventos, saindo de carro, caminhando até porta do prédio, movimento na periferia de visão, estampido, só agora podia lembrar de algo que ficara esquecida a um canto da lembrança, figura encapuzada, voz distorcida, mensagem para José, território dele é agora disputado, palavras eram cruciais, e aquelas, não tentativa aleatória, não crime, passional. Parecia uma declaração de guerra, ou um ludibrio talvez, alguém desafiando a autoridade de José, usando ataque contra Beta recém-designada como abertura, tática destinada a criar medo, instabilidade, questionar liderança dele. Mas quem? E por que agora? Gabriela abriu o laptop, acessou o sistema criptografado que Roberto havia configurado, arquivos históricos da Alcateia, 13 anos de dados, incidentes, conflitos, ameaças resolvidas. Ela começou leitura sistemática, procurando padrões, inimigos antigos, rivalidades enterradas mas não extintas. 3 nomes emergiram como possibilidades. Primeiro, Augusto Ferreira, ex-membro da Alcateia, expulso há 7 anos por caçar humanos repetidamente após múltiplas advertências. José havia oferecido reabilitação. Augusto recusou. Tentou matar José durante um confronto final. Falhou. Fugiu para sul do estado. Últimos registros colocavam-no em Pelotas. Gabriela fez nota. Augusto tinha motivo. Vingança. Tinha capacidade. Lobisomem experiente, conhecia a estrutura da Alcateia. Mas a linha do tempo não encaixava perfeitamente. Por que esperar 7 anos? Segundo, Ricardo Lemos, alfa de Alcateia, rival em Caxias do Sul. Território dele e de José tecnicamente não se sobrepunham, mas havia tensão histórica.
histórica. 10 anos atrás, membros das duas alcateias entraram em conflito sobre direitos de caça em região montanhosa entre cidades. José prevaleceu através de negociação, mas Ricardo perdeu prestígio entre próprios membros. Relação permaneceu fria desde então. Possível. Ricardo podia ver expansão da alcateia de José, 40 membros agora. Estrutura sofisticada como ameaça. Ataque preventivo para enfraquecer antes que José crescesse mais forte. Mas atacar beta ao invés de alfa diretamente? Tática questionável. Terceiro, Amanda Costa, não afiliada. Metamorfa solitária que rejeitava a estrutura de alcateia. Operava nas franjas de Porto Alegre há anos. José tentara recrutá-la múltiplas vezes. Ela recusou consistentemente, argumentando que alcateias eram prisões disfarçadas de família. O conflito nunca escalou para a violência, mas Amanda deixara claro que considerava território de José opressivo, limitando liberdade de metamorfos que preferiam solidão. Menos provável que outros. 2. Amanda era ideológica, não violenta, mas ideologia podia radicalizar sob pressões certas. Gabriela compilou informação sobre os três, adicionou análise preliminar. Então, começou camada mais profunda, investigação de movimentos recentes. Para Augusto, verificou registros de entrada em Porto Alegre, pedágios, câmeras de rodovias. Sistema não era perfeito, mas capturava a maioria de viagens interregionais. Nada nos últimos 6 meses colocava Augusto perto da capital. Para Ricardo, tarefa era mais complexa. Alfa de outra alcateia não deixava rastros óbvios, mas Gabriela tinha recurso que investigação oficial não tinha. Rede informal de metamorfos não afiliados que ocasionalmente passavam informação para José em troca de proteção ou recursos. Ela enviou mensagens cautelosas, perguntas indiretas. Alguém de Caxias foi visto em Porto Alegre recentemente? Resposta levaria dias, mas sementes estavam plantadas. Para Amanda, a abordagem direta seria necessária eventualmente. Mas primeiro, Gabriela precisava localizar. Amanda não tinha endereço fixo, preferia mobilidade constante, mas havia lugares que frequentava: biblioteca pública no bairro Santana, mercado municipal às quartas-feiras de manhã, academia de escalada em Cidade Baixa. Gabriela marcou locais em mapa, planejou vigilância rotativa. Quando o ombro cicatrizasse mais, ela mesma conduziria reconhecimento. Enquanto isso, investigação oficial de Roberto produziu resultados parciais. Relatório chegou via mensagem criptografada na terceira noite após alta de Gabriela. Análise balística. Projéteis são .45 ACP, disparados de pistola semiautomática, provavelmente 1911 ou variante. Arma não registrada em sistema. Sem impressões digitais recuperadas de casquilhos, atirador usou luvas. Câmeras de segurança na rua capturaram figura parcialmente. Altura estimada 1,75 a 1,80. Construção mediana. Capuz e roupas escuras impediram identificação facial. Movimentos sugerem treinamento. Postura, mira, evacuação rápida após tiros, não amador. Possivelmente militar ou segurança privada com experiência. Informação útil, mas não conclusiva. Perfil eliminava alguns suspeitos, mas deixava muitos outros. Gabriela respondeu: continua a investigação de campo. Expande raio de câmeras. Verifica vendas de munição .45 em lojas legais e mercado negro. Procura por compras incomuns nas últimas 8 semanas. Roberto confirmou. Já em andamento, também rastreando movimento financeiro suspeito entre contas conhecidas de metamorfos não afiliados. Sem resultados ainda, mas monitoramento continua. Trabalho metódico, lento, mas efetivo eventualmente. Gabriela contribuiu com própria camada. Ela começou a mapear território de Porto Alegre de nova maneira. Não apenas onde membros da alcateia viviam e trabalhavam, mas onde metamorfos não afiliados eram avistados, construindo geografia de população oculta. Maria ajudou. Através de posição na Secretaria de Saúde, tinha acesso a padrões anômalos, ferimentos que cicatrizavam rápido demais, pacientes com temperatura corporal ligeiramente elevada, casos raros de alergias à prata, detalhes pequenos que humanos descartavam, mas que indicavam metamorfo. 6 nomes emergiram como não afiliados ativos em Porto Alegre, além de Amanda. 3 homens, 2 mulheres, um de gênero indeterminado, baseado em registros. Nenhum havia demonstrado hostilidade previamente, mas todos eram pontos de interrogação. Desconhecidos eram perigosos por definição. Gabriela criou o dossiê para cada um. Localizações conhecidas, padrões de comportamento, conexões potenciais com Augusto, Ricardo ou Amanda. Rede começando a tomar forma. Uma semana após alta, Gabriela estava em café próximo à biblioteca do Santana. Ombro ainda doía, mas movimento havia retornado suficientemente. Tipóia descartada. Aparência normal. Mulher tomando café, lendo livro, nada suspeito. Mas olhos monitoravam a entrada da biblioteca
biblioteca, aguardando. Amanda aparecia aqui terças e quintas, geralmente entre 10 e 11 da manhã, padrão identificado através de observações casuais de Lucas durante missões anteriores. Hoje era quinta, 10h15. Às 10h37, porta da biblioteca abriu. Mulher de 30 e poucos anos emergiu. Cabelo curto castanho, jaqueta de couro desgastada, mochila nas costas. Postura que comunicava: não me incomode, mesmo sem palavras. Amanda. Gabriela não se aproximou. Não ainda. Apenas observou. Amanda caminhou 2 quadras, entrou em padaria, comprou pão e café, sentou em banco de praça. Leu por 40 minutos. Então levantou, descartou lixo, caminhou mais 6 quadras. Padrão emergia. Rotina mesmo que Amanda provavelmente pensava ser imprevisível. Humanos eram criaturas de hábito. Metamorfos não eram diferentes. Amanda entrou em prédio residencial. Porta antiga, interfone quebrado. Não endereço permanente, mas ponto de parada regular. Gabriela anotou localização. Não seguiu para dentro. Muito arriscado. Mas informação era valiosa. Ela retornou para apartamento. Adicionou dados ao dossiê. Amanda estava em Porto Alegre, não fugindo ou escondendo. Seu comportamento não sugeria culpa, mas também não a eliminava. Próximo passo seria contato direto, mas o tempo importava. Aproximação prematura alertaria Amanda. Muito tardia, e oportunidade podia se perder. Gabriela decidiu esperar mais 3 dias, continuar observação, construir padrão mais completo, então fazer movimento. Enquanto isso, rede de informantes começou a produzir resultados. Mensagem chegou de metamorfo não afiliado em Canoas, cidade satélite de Porto Alegre. Ouvi rumor. Alguém de Caxias perguntando sobre estrutura de alcateia de José. Quanto membros? Onde vivem? Quem são tenentes? Perguntas vieram há 3 semanas antes de tiro. Não sei quem perguntou, mas vindo de norte é significativo. 3 semanas antes do ataque. Linha do tempo. Encaixava. Gabriela repassou informação para José imediatamente. Resposta dele foi rápida. Ricardo é suspeito principal, então. Vou fazer contato discreto com o intermediário em Caxias. Verificar se Ricardo estava na cidade na noite do ataque. Também vou sondar intenções dele. Se está planejando guerra, preciso saber. Escalação calculada. José não acusaria diretamente, muito provocativo, mas deixaria Ricardo saber que a alcateia estava alerta, que ataque não passara despercebido, que retaliação viria se culpa fosse confirmada. Política de alcateia, delicada, perigosa, mas necessária. Gabriela continuou própria investigação, foco mudando ligeiramente. Se Ricardo era mandante, quem executara? Improvável que Alfa faria trabalho sujo pessoalmente. Então havia atirador contratado, profissional baseado em análise de Roberto. Ela começou a investigar mercenários conhecidos que operavam em Rio Grande do Sul. Lista surpreendentemente longa. O estado tinha histórico de conflitos territoriais entre alcateias, gerando demanda por especialistas dispostos a enfrentar metamorfos. 3 nomes destacaram-se. Dante Moreira, ex-militar, especialista em armas de fogo, reputação por aceitar contratos contra metamorfos, baseado em Porto Alegre, ironicamente, mas discreto o suficiente que a alcateia de José nunca teve confronto direto. Helena Vargas, caçadora profissional. Família tinha tradição de combater metamorfos há gerações. Eficiente, cara, moralmente flexível. Operava primariamente em região central do estado, mas viajava para contratos lucrativos. Marcelo Sombra Azevedo, menos conhecido, mas igualmente perigoso. Diziam que ele próprio era metamorfo, raposa, não lobo, que vendia serviços para maior pagador. Lealdade zero. Apenas dinheiro importava. Gabriela precisava determinar qual, se algum, havia sido contratado, mas investigação exigia recursos além dos que tinha. Ela levou lista para José. A reunião aconteceu no escritório dele. Porta fechada. Privacidade total. José estudou nomes. Conheço reputação dos 3. Dante é possível. Ele tem ética estranha. Evita matar se pode simplesmente ferir. 3 tiros. Nenhum imediatamente fatal. Consistente. Ele pausou. Helena mata limpo. Tiro único na cabeça ou coração. Estilo. Dela não encaixa. Marcelo. Expressão escureceu. Marcelo é metamorfo traidor. Pior tipo. Se ele está envolvido, é ofensa pessoal. Como verificamos? Gabriela perguntou. Roberto tem contato no submundo de Porto Alegre. Não metamorfo. Apenas humano bem conectado que deve favores. Vou pedir que investigue contratações recentes. Quem procurou o mercenário? Quanto pagaram? O que foi solicitado? José inclinou-se para a frente. Mas isso leva tempo. Enquanto isso, você se recupera completamente. Sem trabalho de campo arriscado até ombro estar 100%. Ordem clara. Mas Gabriela sentiu através do vínculo. Não era apenas sobre recuperação física. José temia que atacassem novamente. Que alvo ainda estava nas costas dela. Proteção vinha de lugar de cuidado genuíno. Não apenas preocupação estratégica. Entendo, disse. Vou focar em análise. Construir mapa completo de ameaças potenciais. Quando mover
quisermos, moveremos informados. José assentiu. Exatamente. Paciência agora salva vidas depois. 3 dias passaram em trabalho analítico intenso. Gabriela expandiu dossiês sobre Augusto, Ricardo e Amanda. Adicionou camadas, histórico familiar, conflitos passados, motivações psicológicas prováveis, perfis tornando-se tridimensionais. Informação do contato de Roberto chegou na manhã de terça-feira. Dante Moreira recebeu pagamento substancial há 5 semanas, R$50 mil. Transferência feita através de conta fantasma, não rastreável diretamente, mas timing é suspeito. Dante saiu de Porto Alegre no dia seguinte ao ataque, retornou 3 dias depois. Comportamento consistente com querer distância após contrato. Confirmação parcial. Gabriela compilou a linha do tempo. Há 5 semanas, Dante recebe pagamento. Há 3 semanas, alguém de Caxias pergunta sobre estrutura da Alcateia. Há 2 semanas, Gabriela designada beta em ritual formal. Há 11 dias, ataque acontece. 3 tiros. Não fatal, mas incapacitante. Imediatamente após, Dante deixa a cidade. Padrão claro. Ricardo, presumindo que ele era quem de Caxias, planejou o ataque. Contratou Dante. Esperou o momento estratégico logo após Gabriela tornar-se beta, maximizando o impacto psicológico. Executou, mas confirmação absoluta ainda faltava. Precisavam evidência direta ligando Ricardo a Dante. Ou confissão, ou erro. José convocou reunião de núcleo de liderança. Gabriela, Maria, Roberto, Lucas. Sala segura em propriedade rural. Discussão franca sobre próximos passos. Evidência circunstancial forte contra Ricardo. José começou, mas não conclusiva. Se confrontarmos sem prova definitiva, ele nega. Situação escalada sem resolução. Então o que fazemos? Lucas perguntou. Esperamos que ataque novamente? Não, Gabriela disse. Todos olharam para ela. Forçamos erro. Fazemos Ricardo pensar que estamos mais fracos do que somos. Deixamos vazar informação através de canais que sabemos que ele monitora, que a Alcateia está dividida, que o ataque funcionou, que a confiança em José está abalada. Ele ficará confiante, fará movimento mais ousado, e quando fizer, estaremos prontos. Roberto franziu. Desinformação, arriscado. Se ele acreditar demais, um ataque real pode vir. Exatamente o que queremos, Gabriela respondeu, mas controlado, preparado. Transformamos vulnerabilidade aparente em armadilha. Silêncio enquanto o grupo processava. José estudou Gabriela através de vínculo, sentindo certeza dela. Pensamento estratégico que estendia além de óbvio. É plano de beta, disse finalmente. Pensando em camadas, usando fraqueza percebida como força. Ele sorriu. Fazemos isso, mas cuidadosamente. Desinformação tem que ser crível, não óbvia. Roberto, você planta rumores através de seus contatos. Maria, você deixa escapar preocupações em círculos médicos onde sabemos que outros metamorfos ouvem. Lucas, você expressa dúvidas quando estiver em lugares públicos. E Gabriela, José pausou. Você fica visível, vulnerável aparentemente. Isca. Palavra pendurou no ar. Isca. Gabriela não hesitou. Aceito. Usem-me para atrair inimigo, mas quando vier, garanto que não falharei. Através do vínculo, José sentiu determinação absoluta dela, não bravata. Certeza fria. Então está decidido, disse. Operação começa amanhã, 2 semanas de tempo. Se Ricardo morde isca, descobriremos a identidade dele definitivamente. Se não, ajustaremos a abordagem. Reunião dissolveu. Cada membro partindo com papel claro. Gabriela ficou. José também. Está realmente pronta para ser isca? Perguntou suavemente. Quase morreu há menos de 2 semanas. Exatamente porque tem que ser eu, respondeu. Ricardo espera que esteja escondida, recuperando com medo. Aparecer publicamente, confiante, desafia a narrativa dele. Ou o força a reagir, ou semeia dúvida em planos dele. Ambos resultados são úteis. José assentiu lentamente. Você aprendeu rápido como pensar como líder, como usar-se como peça em jogo maior. Tristeza tocou a expressão dele. Só espero que custo não seja alto demais. Todo jogo tem custo, Gabriela disse. Pelo menos desta vez escolho pagar conscientemente. Consolidação e purgatório. 2 semanas de operação de desinformação produziram resultados inesperados. Não o ataque de Ricardo como antecipado, mas algo mais sutil, mais insidioso. Membros da Alcateia começaram a expressar dúvidas reais, não apenas falsas plantadas. Rumores destinados a enganar inimigos externos infectaram a estrutura interna. 3 membros aproximaram de José privadamente, questionando se Gabriela estava realmente pronta para ser beta, se a ascensão rápida dela não indicava um julgamento comprometido. José lidou com cada caso individualmente, pacientemente, explicando o raciocínio, reafirmando confiança. Mas sementes de divisão haviam sido plantadas inadvertidamente. Gabriela reconheceu o problema durante reunião com o núcleo de liderança na 3ª semana, já após início da operação. Desinformação está funcionando muito
Muito bem, observou, mas criou efeito colateral. A alcateia está genuinamente questionando coesão. Precisamos consolidar antes que fratura se torne real. José concordou com relutância. Suspender a operação? Não, mas adicionar camada, atividade que demonstra força e unidade, algo que envolve a alcateia inteira, que reafirma propósito compartilhado. O que sugere? Maria perguntou. Gabriela havia pensado nisso. Dias de reflexão produziram ideia que era arriscada, mas necessária. Purgatório interno, disse. Palavra caiu como pedra em água parada. Não violento, mas revisão completa de cada membro, verificar lealdade, identificar quaisquer problemas ocultos, eliminar fraquezas antes que inimigos as explorem. Silêncio pesado. Roberto quebrou o primeiro. Isso cria ressentimento. Alguns membros sentirão que não confiam neles. Membros leais não têm nada a temer, Gabriela contrapôs. E membros desleais precisam ser identificados antes que causem dano, especialmente agora, quando estamos sob ameaça externa. Não podemos dar luxo de vulnerabilidade interna. Lucas franziu. Como funcionaria? Interrogatórios? Conversas, Gabriela corrigiu. Individuais, eu conduzo maioria. Como beta, é minha responsabilidade conhecer a alcateia profundamente, entender motivações, medos, lealdades de cada membro, não apenas para identificar problemas, mas para fortalecer conexões. José estudou-a através do vínculo, sentindo lógica da proposta, mas também reconhecendo o peso que colocaria em Gabriela. 40 membros, 40 conversas profundas, além de suas outras responsabilidades, é muito. É necessário, Gabriela disse simplesmente. E como beta, demonstra que levo posição seriamente, que não sou apenas título, mas líder ativa. José considerou. Então assentiu. Fazemos, mas estruturado. 3 conversas por dia no máximo. Leva 2 semanas para completar todos os membros. Durante esse tempo, Roberto aumenta a vigilância externa. Maria monitora comunicações suspeitas. Lucas atua como suporte emocional para membros que encontram processo estressante. E eu, pausa deliberada, fico disponível se Gabriela precisar. Estrutura clara, responsabilidades distribuídas, plano viável. Operação Consolidação, nome que Gabriela escolheu preferindo conotação positiva sobre purga, começou na segunda-feira seguinte. Primeira conversa foi com Bruno. Lógica era deliberada. Começar com um membro mais novo, mais vulnerável. Se processo funcionasse com ele, funcionaria com outros. Encontraram-se em café discreto, não sala de interrogatório, não ambiente formal. Apenas 2 pessoas conversando sobre café. Como está controle? Gabriela começou. Abordagem gentil. Melhor, muito melhor. Bruno parecia genuinamente mais relaxado que semanas atrás. Consegui passar primeira lua cheia com alcateia. Foi intenso, mas controlado. Não machuquei ninguém. Não perdi totalmente. Bom, progresso real. Gabriela bebeu café. E integração? Está se sentindo parte da família? Hesitação. Pequena, mas presente. Maioria trata bem. Alguns ainda mantêm distância. Acho que não confiam. Totalmente. Normal. Confiança é construída, não concedida instantaneamente. Gabriela inclinou-se levemente. Mas você confia em José, em estrutura, em mim? Questão direta. Bruno encontrou o olhar dela. Sim, completamente. Vocês salvaram minha vida. Literalmente e figurativamente. Serei leal até morte. Sinceridade palpável. Não performance. Convicção genuína. Alguém te aproximou? Gabriela continuou. Tentando plantar dúvidas? Oferecendo alternativas? Não, ninguém. Bruno franziu. Por que alguém faria isso? Porque a alcateia está sob ameaça. Externa e potencialmente interna. Estou verificando que todos estão sólidos. Que não há rachaduras que inimigos possam explorar. Bruno pensou. Entendo, e a resposta é não. Ninguém me aproximou. E mesmo se aproximasse, não ouviria. Devo tudo a esta alcateia. Gabriela assentiu. Obrigada pela honestidade. Uma última coisa. Se qualquer coisa mudar, se alguém tentar recrutá-lo ou plantar dúvidas, você me diz imediatamente, sem hesitação. Bom, então estamos bem. Gabriela sorriu. Genuíno, não profissional. Continue trabalhando em controle. Continue construindo conexões. Você tem futuro aqui. Bruno saiu visivelmente aliviado. Primeira conversa. Sucesso. Conversas subsequentes seguiram um padrão similar, mas adaptado a cada indivíduo. Com metamorfos estabelecidos, Gabriela focou em satisfação. Está feliz com a estrutura atual? Algo que gostaria de mudar? Recursos que precisamos adicionar? Com membros mais jovens, ênfase em integração e segurança. Sente que pode pedir ajuda quando precisar? Conhece pessoas certas para cada situação? Com tenentes e líderes de subfacção, discussões estratégicas. Vê ameaças que eu não vejo? Tem preocupações sobre direção que a alcateia está tomando? Cada conversa revelava camadas. Algumas produziam preocupações menores, relacionamentos internos tensos, ciúmes sobre atribuições, discordância sobre políticas específicas. Nada traição direta, mas atritos que precisavam endereçamento. Gabriela documentou tudo, criou mapa de relacionamentos internos, identificou 4 pares de membros que tinham conflitos
conflitos não resolvidos. 3 indivíduos que se sentiam marginalizados. Um que questionava a filosofia geral de José, mas não chegava à deslealdade. Mais importante, não encontrou traidor. Ninguém trabalhando para Ricardo ou qualquer outro inimigo externo. Alívio, mas também surpresa. Parte dela esperara encontrar problema óbvio. Na 11ª conversa, o padrão quebrou. Membro chamado André, na Alcateia há 4 anos trabalhando na logística, demonstrou desconforto incomum. Está tudo bem? Gabriela pressionou gentilmente. Parece nervoso. Não é nada. Importante, André disse, evitando contato visual. Deixa eu decidir se é importante. Conta. André hesitou, então respirou fundo. Há cerca de 6 semanas alguém veio falar comigo. Humano. Disse que sabia o que eu era. Ofereceu dinheiro. Muito dinheiro, na verdade, por informação sobre a Alcateia. Estrutura, membros, localizações. O estômago de Gabriela apertou. Confirmação. O que você fez? Recusei. Imediatamente. Ameacei transformar se não fosse embora. Ele saiu. André finalmente olhou para Gabriela, mas não contei para ninguém. Tive medo que pensassem que considerei oferta, que não confiassem mais em mim. Por que não relatou? Gabriela manteve voz neutra, sem acusação, apenas curiosidade. Medo, estupidez, pensamento de que era incidente isolado que não aconteceria novamente. Da parte de André, aquilo era desespero, por fim. Desculpe, sei que deveria ter falado, mas por favor, acredite que nunca considerei trair. Gabriela sentiu através de instintos de lobisomem. A frequência cardíaca de André elevada, mas consistente com ansiedade. Não mentira. Cheiro de suor nervoso. Não culpa. Linguagem corporal de medo de julgamento. Não medo de exposição. Ele estava dizendo verdade. Eu acredito, disse. E não está em problema. Mas preciso saber tudo. Descrição da pessoa. Exatamente o que perguntaram. Quando e onde. Aconteceu. André forneceu detalhes. Homem de 40 e poucos anos. Sotaque gaúcho, mas não especificamente de Porto Alegre. Encontro em estacionamento de supermercado onde André trabalhava. Perguntas específicas sobre quantos membros tinha a Alcateia, onde José morava, quem eram tenentes. Perfil consistente com operação de inteligência. Ricardo ou representante dele coletando informação antes do ataque. Obrigada por contar agora, Gabriela, disse. Não há punição, mas no futuro qualquer aproximação, eu disse qualquer, você relata imediatamente, mesmo que pareça menor, entende? Sim, completamente. Não vai acontecer novamente. Bom, pode ir. André saiu rapidamente. Gabriela ficou, processando. Confirmação adicional de envolvimento de Ricardo, mas também revelação de que membros tinham medo de reportar incidentes suspeitos. Problema cultural que precisava correção. Ela levou informação para José naquela noite. André não é traidor, concluiu após explicar. Mas falha em reportar foi erro sério. Precisamos criar ambiente onde membros se sintam seguros relatando qualquer coisa suspeita, sem medo de serem culpados. José concordou. Você tem razão. E isso revela um problema maior. A cultura de medo ao invés de confiança. Ele pausou. Como corrigimos? Anúncio em próxima reunião de Alcateia. Política clara. Qualquer aproximação externa, qualquer oferta, qualquer ameaça, relata imediatamente sem consequências. Enfatizar que não reportar é problema, mas ser abordado não é. Gabriela inclinou-se para a frente. E recompensar André publicamente por eventualmente contar, mesmo atrasado. Transforma em exemplo positivo. Inteligente. Reforça comportamento que queremos. José fez nota. Implementamos no domingo. Reunião completa de Alcateia. Conversas continuaram. Através da segunda semana, Gabriela encontrou mais 3 membros que haviam sido abordados similarmente. Todos recusaram ofertas. Todos falharam em reportar por razões variando de medo à vergonha a simples esquecimento. Padrão claro. Ricardo ou seus agentes havia tentado infiltração através de suborno antes de escalar para a violência. Quando a abordagem sutil falhou, mudou para a intimidação direta, atacando Beta. Mas sucesso da resistência era encorajador. Nenhum membro aceitou traição, mesmo quando tentados com dinheiro substancial. Lealdade não era apenas palavra, mas realidade vivida. No 18º dia de Operação Consolidação, Gabriela terminou última conversa. Resultados compilados em relatório abrangente. 0 traidores confirmados. 4 membros abordados por agentes externos, todos recusaram. 7 pares de membros com conflitos interpessoais, necessitando mediação. 3 indivíduos sentindo-se marginalizados, necessitando integração melhor. 1 membro, Daniel, expressando discordância filosófica com algumas políticas, mas permanecendo leal. Conclusão. Alcateia é sólida. Fraquezas são menores e gerenciáveis. Ameaça interna é mínima. Pode focar em ameaça externa com confiança. José leu relatório na presença de núcleo de liderança. Satisfação palpável. Cruzou a expressão dele. Excelente trabalho, Gabriela. Não apenas identificou problemas, mas forneceu soluções. Isto é liderança. Roberto adicionou. Conversas também tiveram efeito secundário. Membros sentindo-se mais conectados,
isolados, sabendo que Beta se importa suficientemente para conhecê-los individualmente. Moral aumentou. Maria confirmou. Ouvi feedback positivo. Membros apreciaram a atenção, mesmo aqueles inicialmente nervosos sobre o processo. Lucas sorriu. E rumor entre membros é que você é justa, mas firme. Reputação se construindo organicamente. Gabriela absorveu o feedback. Validação importava, mas não era fim, era começo. Próximos passos, disse. Implementar correções para problemas identificados. Mediação para conflitos interpessoais. Sugiro que Lucas conduza, ele tem dom para isso. Integração melhorada para membros marginalizados. Talvez eventos sociais menores, mais informais. E conversa mais profunda com Daniel sobre discordância filosófica dele. Entender a raiz, ver se conseguimos alinhar ou pelo menos garantir que discordância não evolua para deslealdade. José assentiu para cada ponto. Aprovado. Dividimos responsabilidades. Lucas pega a mediação. Maria organiza eventos sociais através da rede dela. Roberto monitora Daniel discretamente enquanto você tem conversa filosófica com ele. Eu supervisiono tudo e garanto que ações são coordenadas. Plano claro. Execução imediata. Mas antes que pudessem dissolver reunião, o telefone de Roberto tocou. Ele atendeu. Expressão mudou de calma profissional para alarme. Quando? Onde? Entendido. Chegamos em 20 minutos. Desligou. Olhou para grupo. Houve outro ataque. Não contra membro direto, mas contra a propriedade de Alcateia. Depósito que usamos para armazenar suprimentos. Incendiado há 30 minutos. Fogo ainda queimando. José levantou imediatamente. Vamos. Temos que avaliar os danos. Verificar se é isolado ou início de campanha maior. Eles se moveram com eficiência de equipe bem treinada. 5 minutos para preparar. 15 minutos de viagem rápida através de Porto Alegre. Depósito era em bairro industrial. Estrutura metálica simples, não chamava a atenção. Alcateia usava para estocar suprimentos não perecíveis, equipamentos para lua cheia, registros físicos redundantes de informação sensível. Quando chegaram, bombeiros já estavam lá. Chamas controladas, mas estrutura severamente danificada. Fumaça preta subindo contra céu noturno. José aproximou-se do comandante dos bombeiros. Identificou-se como proprietário registrado, através de empresa fantasma. O que causou? Acelerador. Gasolina, provavelmente. Alguém despejou ao redor do perímetro e acendeu. Incêndio intencional definitivo. Comandante estudou José. Tem inimigos? Alguns. Competição comercial. Mentira plausível. Vai investigar? Polícia foi chamada, mas honestamente, a menos que tenha evidência clara de quem fez, chances de resolver são baixas. Porto Alegre tem recursos limitados para incêndios não fatais. José agradeceu. Afastou-se. O grupo se reuniu longe de ouvidos humanos. Escalação, Roberto disse. Ataque contra Gabriela. Ataque contra Jackson. Agora destruição de propriedade. Ricardo está aumentando. Pressão. Ou testando respostas. Gabriela contrapôs. Vendo como reagimos. Se retaliamos, se nos encolhemos, se negociamos. O que fazemos? Lucas perguntou. José ficou em silêncio por momento longo. Então, nada, ainda. Surpresa registrou em rostos. Nada? Roberto repetiu. Nada publicamente. José clarificou. Não damos satisfação de reação óbvia, mas privadamente intensificamos investigação. Roberto, quero vigilância em todos. Propriedades restantes. Se tentam atacar novamente, capturamos agressor vivo. Gabriela, acelera qualquer inteligência que possa ligar Ricardo definitivamente. Maria, prepara informação médica. Se houver confronto violento, precisamos estar prontos para tratar feridos sem usar hospitais. Lucas, garante que membros estão informados e calmos. Pânico ajuda inimigo. Ordens distribuídas. Grupo dispersou para executar, mas Gabriela permaneceu com José por momento. Está controlando raiva e observou. Não acusação, apenas reconhecimento. Através do vínculo, ela sentia fúria fervendo sob superfície calma dele. Tenho que controlar, José respondeu. Raiva não temperada leva a erros, e não posso errar quando 40 vidas dependem de decisões minhas. Mas raiva tem lugar. Canalizada corretamente, motiva, energiza. José olhou para ela. Fala por experiência? Sim. Raiva me manteve viva quando Flávio tentou me matar. Raiva me deu força para aceitar o que sou. Raiva não é inimiga, apenas precisa ser direcionada. José assentiu lentamente. Sábia além dos anos, ou pelo menos além do tempo, como Beta. Ele sorriu, amargo. Está bem, canalizarei raiva. E quando encontrarmos Ricardo ou quem ele enviou, essa raiva terá propósito muito específico. Sangue e cinzas. Operação Consolidação oficialmente terminou, mas trabalho nunca para. Gabriela passou semana seguinte implementando correções identificadas durante conversas. Lucas conduziu mediações surpreendentemente efetivas, dom natural dele para empatia, resolvendo conflitos que pareciam intratáveis. Maria organizou 3 eventos sociais pequenos, cada um focado em integrar membros marginalizados de volta ao tecido da Alcateia. Conversa com Daniel
Gabriel aconteceu em um café tranquilo. Ele expressou preocupações filosóficas. Achava que a alcateia às vezes era excessivamente controladora, limitando liberdade individual em nome de segurança coletiva. Discordância válida, afinal, baseada em valores de autonomia versus comunidade. Gabriela não tentou mudar a mente dele, apenas estabeleceu entendimento. Você pode discordar de algumas políticas, pode expressar opiniões, mas quando decisões são tomadas, precisa seguir. Hierarquia existe por razão, protege todos. Se não consegue viver com isso, precisamos saber agora. Daniel considerou honestamente. Posso viver com isso. Prefiro estrutura com a qual discordo ocasionalmente que caos onde todos fazem o que querem, porque sei aonde caos leva. Então estamos bem. Discordância respeitosa é saudável. Apenas não deixa se tornar divisão. Não vai. Problema resolvido através de conversa franca ao invés de autoridade imposta. Lição sobre liderança que Gabriela anotou mentalmente. Enquanto isso, Roberto intensificou vigilância. Câmeras instaladas em todas as propriedades de Alcateia. Patrulhas rotativas durante noite. Membros com experiência militar. 5 no total, designados para turnos de guarda. 3 dias passaram sem incidentes. 4, 5. Tensão crescendo. Sensação de tempestade iminente. Na manhã do 6º dia, mensagem chegou de um dos informantes de Roberto. Dante Moreira está de volta em Porto Alegre. Foi visto em bar no bairro Floresta na noite passada. Sozinho, bebendo pesado. Comportamento não é normal para ele, geralmente discreto. Algo está errado. Gabriela leu mensagem. Instintos gritando. Dante bebendo pesado após meses de comportamento cuidadoso? Ou muito estressado ou preparando-se para algo? Ela ligou para José. Dante está aqui, Porto Alegre, comportando-se estranhamente. Ou está se preparando para outro ataque, ou está sendo pressionado por quem o contratou. José pausou. Quero falar com ele, pessoalmente. Você, eu, Roberto, vamos ao bar esta noite. Se ele aparecer novamente, confrontamos. Arriscado. Ele é profissional. Pode estar armado. Estamos sempre arriscados. E 3 lobisomens contra um humano, mesmo armado, não é competição justa. Tom de José era frio. Precisamos resposta. Dante pode fornecer. Noite chegou. Trio dirigiu para bairro Floresta. Bar era estabelecimento comum. Música ao vivo. Decoração simples. Clientela mista de trabalhadores e boêmios. Dante estava lá, sentado em canto, cerveja pela metade na frente dele. 40 e poucos anos. Cabelo grisalho. Postura militar mesmo relaxado. Olhos constantemente varrendo o ambiente. Treinamento nunca desaparecia completamente. José aproximou-se diretamente, sem sutileza. Sentou-se oposto a Dante. Gabriela e Roberto posicionaram-se flanqueando, bloqueando saída. Dante registrou o movimento, mão movendo-se instintivamente para a cintura, onde presumivelmente a arma estava escondida, mas parou quando reconheceu José. Alfa de Porto Alegre, disse, voz rouca de tabagismo. Pensei que esse momento viria eventualmente. Então sabe por que estou aqui? Sei. Dante bebeu a cerveja. Quer saber quem me contratou para atirar em sua beta? Quero saber se vai me matar independente do que disser. Honestidade brutal. Gabriela apreciou. Depende do que disser. José respondeu igualmente honesto. Coopera, vive. Mente ou recusa, resultado é diferente. Dante estudou José, então Gabriela, então Roberto, calculando chances, concluindo que não tinha boas opções. 20 mil adiantado. 30 mil após completar trabalho. Começou. Contato foi intermediário. Nunca encontrei contratante diretamente, mas o intermediário deixou escapar um detalhe. O Zibusa, dinheiro vinha de Caxias do Sul, especificamente de operação relacionada a metamorfos lá. Confirmação. Ricardo, José disse. Não pergunta. Não ouvi nome específico, mas descrição encaixa com o que sei de Alfa lá. Homem de 50 anos, cicatriz no rosto esquerdo. Reputação de ser brutal, mas calculado. Gabriela reconheceu descrição de dossiê que compilara sobre Ricardo. Por que aceitou o trabalho? Perguntou. Sabia que atirando em beta de... José estava declarando guerra contra a Alcateia inteira. Dante riu sem humor. Dinheiro e ingenuidade. Pensei se tratar de trabalho limpo. 3 tiros, ferimentos sérios mas não fatais, instruções específicas eram não matar, apenas incapacitar e enviar mensagem. Não parecia guerra, parecia intimidação. Ele bebeu mais, mas então o depósito foi incendiado. Percebi que fui usado como peão em jogo maior, e peões são descartados quando não são mais úteis. Está sendo ameaçado? Roberto perguntou. O intermediário me contatou há 2 dias. Disse que preciso fazer outro trabalho, sem pagamento adicional. É parte do acordo original, segundo o que ele disse. Recusei. Ele ameaçou expor meu envolvimento no ataque contra você, disse olhando para Gabriela. Também para a polícia e para outras alcateias que mantenham neutralidade. Destruiria a reputação e provavelmente vida. Chantagem. Ricardo não apenas contratara Dante, mas agora o controlava. Qual seria o próximo trabalho? José perguntou. Dante hesitou. Então, matar alguém chamado Jackson, membro de sua alcateia
alcateia que aparentemente salvou a Beta após eu atirar nela. Ricardo quer enviar alguma mensagem, ao estilo qualquer um que interfere paga preço alto. O sangue humano congelou nas veias de Gabriela. Jackson, o homem que a ajudara quando ela mesma havia sido vítima e sangrando, que chamara a ambulância, que ficara no hospital até garantir que estava estável, que José prometera honrar dentro da alcateia por salvar Beta, um alvo nas costas, agora morto. Tem ideia do motivo? Perguntou José. O porquê disso, quero dizer. As instruções foram claras, atirar para matar. Era para parecer um assalto que deu errado, sabe? José trocou olhares com Gabriela e Roberto. Decisão silenciosa, alcançada através de anos de trabalho. Conjunto. Agora que Jackson está morto, o que acontece com você? Perguntou José. Descartado, talvez, respondeu Dante. Vai trabalhar para nós agora, José disse. Forneça tudo o que sabe sobre Ricardo e qualquer intermediário. Em troca, oferecemos proteção contra a retaliação, além de um pagamento poupudo. Falo de 50 mil completo. Dante piscou. Não conseguia acreditar naquela proposta. O pegara de supetão. Por que pagaria por trabalho que quase matou sua Beta? Porque preciso de informação mais do que preciso de vingança contra você, José respondeu. Você foi ferramenta. Me ajuda a eliminá-lo e todos saímos melhores. Pragmatismo frio. Gabriela admirava mesmo, enquanto parte dela queria ver Dante sofrer. Dante considerou. Não demorou. Aceito, mas quero algo mais. Quando tudo terminar, quero sair de Porto Alegre. Começar em novo, em outro estado. Longe de políticas de alcateia. Aceitável. Ajudamos com realocação. José estendeu mão. Temos acordo? Dante apertou. Temos. As horas seguintes foram de sessão de interrogatório. Dante forneceu tudo. Nome do intermediário. Carlos Mendes. Metamorfo Raposa operando entre Porto Alegre e Caxias. Descrição física. Números de contato. Método de pagamento. Cronograma de comunicação. Mais importante, confirmou que Ricardo estava orquestrando campanha destinada a desestabilizar a alcateia de José. Incêndio do depósito era só começo. Planos incluíam mais ataques contra propriedades, possível rapto de membro menor para forçar concessões, eventualmente desafio direto ao território de José. Ricardo quer Porto Alegre, Dante concluiu. A alcateia dele em Caxias cresceu até limite de território atual. Ou ele expande ou perde membros para disputas internas. Porto Alegre é alvo lógico. Cidade grande, muitos humanos para se perder e a alcateia estabelecida e fortificada, ele pensa. Ele pensa errado. José disse, absoluto. E onde ele está agora? É possível que ele esteja no cais, respondeu Dante. Isso se ele ainda estiver em Porto Alegre. Eles deixaram o bar com Dante em custódia voluntária. Ele iria para a propriedade rural, protegido por membros de alcateia, enquanto fornecia inteligência contínua. Obrigada por salvar minha vida, Gabriela sussurrou. E desculpe por falhar em salvar a sua. A família estava bem resguardada e muito unida. Sangue e cinzas. Os planos seriam de uma ofensiva silenciosa. Para que não chamasse demasiada atenção, nem da polícia nem da mídia, estariam dispostos em duplas, um homem e uma mulher, em posições diferentes, para amenizar desconfianças, tendo em alguns prédios do entorno a proteção necessária com especialistas em rifle para um último e urgente caso. Foi possível observar, com facilidade até desconfiável, Ricardo no pier as conversas com outro homem, provavelmente um trabalhador do cais ou algum proprietário de barco aleatório. José e Gabriela formavam uma dupla e estavam mais próximos do alvo, e não muito distante estavam Maria e Dante. Ricardo não indicava ter percebido qualquer espécie de perigo, embora, como lobo, tivesse também os sentidos em alerta. José e a Beta sabiam perfeitamente que ele poderia reagir, e a reação poderia ser sangrenta. Observaram o homem sair, com ele uma espécie de maleta, deixando Ricardo sozinho, que observava o lago no esplendor noturno. Cheiro de sangue pairava no ar. Alguma coisa tinha acontecido, e só agora foi percebido, o que deixou a todos em alerta máximo. Gabriela moveu-se mais à direita, enquanto José seguiu à esquerda, e fizeram uma aproximação mais intensificada. Ela percebeu Ricardo fazer um movimento leve com o braço. O movimento causou um deslocamento diferente no ar, até chegar ao bolso da calça, de onde tirou, com rapidez monstruosa, uma pistola de tamanho pequeno. Os tiros pipocavam, o restante da alcateia se colocou em proteção, até que uma substancial quantidade de sangue jorrou do braço recuperado de Gabriela, mas não necessariamente de maneira fatal. Eles até queriam silêncio ao invés de eficiência ruidosa da arma de fogo, mas foi impossível. A ofensiva havia iniciado e não tinha como parar não tão cedo. Gabriela aproximou-se da janela de um escritório, verificou se alguém estava de tocaia, pulou e se protegeu atrás da mesa. Queria verificar o quanto de sangue havia esvaído do braço. Todos conheciam o território, área mal iluminada, poucas câmeras de segurança, perfeita para operação discreta. Nada daquilo era coincidência, nada daquilo era ao acaso. Ricardo então se
se transformou, mas não para lutar, e sim fugir. Foi possível ouvir o barulho de alguma coisa caindo na água suja do Guaíba, o som dos tiros abruptamente finalizado, o alvo perdido. Nem mesmo o homem com uma maleta fora encontrado. Quando tudo estava mais calmo, Gabriela raciocinou sobre os acontecimentos. Mesmo que José mandasse verificar becos, prédios abandonados, qualquer lugar passível de esconderijo, e José de fato ordenou, nada nem ninguém seria encontrado. Estavam sozinhos e isso implicava em algo maior e urgente. Ricardo sabia que eles estavam em seu encalço. Quando já seguros, Gabriela observava José coordenar respostas, reconhecendo a mecânica de liderança sob crise. Nada de pânico, nada de decisões precipitadas baseadas em emoção, apesar de sentir através do vínculo quanto custava essa calma aparente. Cada ordem era calculada em prol da proteção do restante da alcateia. Ataques adicionais poderiam existir e isso deveria ser evitado. A ideia era voltar ao cais ainda naquela noite, e José pediu que Gabriela ficasse no escritório por conta do novo ferimento. Ao que ela negou, queria ir junto, devia a Jackson, devia à alcateia, ser beta significava ir ao limite. José não discutiu, aceitou a ajuda dela, sabia que não teria como exigir diferente. Em um grupo maior, mas ainda assim sem fazer muito alarde, pegaram o setor sul, incluindo série de armazéns abandonados perto do porto, área conhecida por atividade criminal ocasional, território que a alcateia monitorava, mas não controlava diretamente. A busca foi sistemática, nada de tiros daquela vez. Cada armazém verificado, portas testadas, janelas examinadas em busca de sinais de entrada recente. A maioria estava vazia, ou no máximo, ocupada, apenas por moradores de rua que pareciam não dar atenção aos visitantes. O terceiro armazém mostrou-se promissor. Porta lateral com fechadura quebrada, metal brilhante onde alguma ferramenta forçara a entrada e tudo indicava muito recente. Chão de concreto perto da entrada com manchas que poderiam ser sangue ou óleo, difícil confirmar sob iluminação fraca de postes distantes. Roberto sinalizou silêncio. Grupo cauteloso. O interior era uma caverna de sombras quebradas por feixes de luz amarela, filtrando através de janelas sujas no alto. Equipamento industrial enferrujado fazendo-se de labirinto e de obstáculo. Pilhas de paletes apodrecidos exalando mofo. Correntes penduradas de vigas superiores balançando levemente em correntes de ar invisíveis. Eram camadas de abandono, urina, decomposição orgânica, óleo de máquinas há muito silenciadas. E sangue. Sim, havia sangue. Uma trilha de gotas levava mais a fundo no armazém. Seguiram o rastro entre máquinas mortas até alcançar uma área aberta no centro da estrutura. Gabriela circulou a área procurando pistas adicionais. Instinto de loba desperto. Havia uma embalagem vazia de gaze médica, como se alguém tivesse tratado algum ferimento. Além de uma bituca de cigarro ainda acesa, aquilo deveria significar alguma coisa. Com o celular, Roberto fotografou tudo documentando a cena. Onde estava Ricardo? A frustração crescia, mas era inegável o avanço na investigação. Gabriela, numa última investida, encontrou uma foto rasgada, e nela havia um rosto parcial que parecia lembrar alguém. Não sabia ao certo quem era, guardou entre os seios, veria depois com mais calma. Grupos de busca maiores foram acionados, e passado algumas horas, na total falta de pistas mais conclusivas, José decidiu se reagrupar na propriedade rural. Madrugada, alta pontilhava o céu com estrelas marcantes. Uma análise começou com Roberto apresentando as fotos das evidências físicas. Quantidade de sangue no cais também fora fotografado, e aparentemente o padrão do ferimento não indicava condições fatais. É pouco, José falou. É pouco. Precisamos saber de quem é esse sangue, se de humano ou de lupino. A cura acelerada de lobisomem poderia ser um benefício para quem quer que tivesse sangrado e se refugiado posteriormente lá, mas haveria cicatrizes, uma ao menos. E isso sim poderia ser um indício mais forte. Fato inegável era de que atacar a Beta fora a abertura de uma campanha de ofensiva possivelmente maior. Incendiar depósito fora segundo movimento. A própria morte de Jackson como visível forma de incitar uma guerra, cuja lógica final seria José ceder território, dividir Porto Alegre ou guerrear continuamente até a alcateia colapsar. José absorveu análises em silêncio. O peso da responsabilidade era visível em linhas de tensão ao redor de olhos, postura ligeiramente curvada de homem carregando fardo que crescera além de capacidade individual. Através do vínculo, Gabriela sentia a exaustão dele batalhando contra a determinação e a dúvida sussurrando que talvez devesse ter previsto, prevenido, protegido melhor. Mas ele não era de afrouxar as cordas, sempre tinha uma ideia certeira, uma dica direto da cartola, um meio mais eficaz. Ela se levantou movendo-se para ficar ao lado dele perto da janela. Presença física era a afirmação silenciosa de suporte, vínculo de Beta pulsando
reforçando, a indicar que não estava sozinho enfrentando crise. José olhou para ela, gratidão breve cruzando expressão antes de a máscara de líder retornar. O plano era arriscado. Não podiam esperar passivamente. Deveriam criar alguma situação, onde Ricardo ou representantes dele tivessem que se expor. Dante seria usado como isca, oferecido de volta a Carlos Mendes, vai que ele caísse na armadilha como um patinho. Ele também podia suspeitar da armadilha, aí seria mais um combate, mas José estava disposto. Às vezes é necessário fazer algo, mesmo que se tenha perdas. Por óbvio, o risco calculado era preferível. Dante foi trazido de estava mantido sob guarda. Ele ouviu proposta sem interromper, expressão mostrando cálculo profissional avaliando probabilidades de sobrevivência. Concordou em cooperar sob condição de que proteção prometida seria honrada, independentemente de resultado. José aceitou termos com aperto de mão, que selou acordo pragmático entre inimigos temporariamente aliados contra a ameaça mútua. O cuidado na armadilha foi meticuloso. Dante ligaria para Carlos, alegando que Alcateia descobrira sua identidade e oferecendo se esconder em troca de pagamento adicional. A conversa rastreada para identificar localização de Carlos. Encontro seria arranjado em território neutro, onde Alcateia podia posicionar membros sem ser detectada. Quando Carlos aparecesse para encontrar Dante, seria capturado e interrogado. Roberto coordenou o aspecto técnico. O telefone de Dante foi equipado com software de rastreamento que transmitiria localização em tempo real. Microfone oculto capturaria conversa para análise posterior. 3 equipes de interceptação foram posicionadas em pontos estratégicos ao redor de local do encontro proposto. Um velho estacionamento perto de zona industrial abandonada. Ligação antes de o dia amanhecer. Dante interpretou o papel convincentemente, voz carregando mistura certa de medo e ganância. Carlos respondeu com suspeita inicial, mas eventualmente concordou com o encontro. O rastreamento funcionou. Localização de Carlos foi triangulada para a área em periferia norte de Porto Alegre, bairro de Sarandi, conhecido por criminalidade alta e presença policial baixa. Sinal se movia, sugerindo que Carlos estava num veículo, possivelmente conduzindo o reconhecimento de local de encontro antecipadamente. Equipes de Alcateia moveram-se para posições, nem bem o sol dava indício de nascer. Gabriela liderava uma equipe de 3 posicionada em prédio abandonado com vista para estacionamento. Roberto comandava a segunda equipe escondida em van comercial, estacionada a uma quadra distante. Lucas coordenava a terceira equipe em posição de bloqueio para prevenir fuga se Carlos tentasse escapar. Dante chegou ao estacionamento às 5h40 da manhã. Céu estava clareando, luz cinzenta, pré-aurora, tornando sombras menos absolutas, mas ainda densas, suficientes para esconder observadores. Ele esperou perto de Fusca enferrujado conforme instruído, postura relaxada de homem sem preocupações, além de coletar dinheiro prometido. Carlos apareceu 15 minutos depois dirigindo o SUV preto com vidros escurecidos. O veículo circulou o estacionamento uma vez verificando ameaças antes de parar distante de Dante. Porta do motorista se abriu e um homem magro de 40 anos emergiu. Cabelo ruivo curto, características afiadas típicas de metamorfo raposa, movimentos nervosos, colocou-se a verificar o perímetro. Conversa entre eles foi captada por microfone oculto, transmitindo para fones de ouvido que Gabriela usava. Carlos questionava por que Dante contatara diretamente, ao invés de através de canais estabelecidos. Dante explicava que Alcateia descobrira a identidade dele através de fonte não especificada e precisava desaparecer imediatamente. Carlos permanecia desconfiado, perguntando detalhes que Dante respondia com misturas convincentes de verdade e mentira preparada. Tensão no estacionamento era palpável mesmo à distância. Carlos circulava Dante como predador avaliando presa, procurando sinais de engano. Dante mantinha compostura, anos de experiência em situações perigosas, permitindo controle de linguagem corporal e tom de voz. Então, Carlos cometeu um erro. Relaxou ligeiramente, decidindo que Dante era genuíno ou pelo menos não ameaça imediata. Mencionou que precisava verificar com Ricardo antes de autorizar pagamento adicional, puxando o celular de bolso e discando o número enquanto se afastava de Dante para a privacidade. Sinal esse o que Roberto esperava. Comando silencioso foi dado e equipes moveram-se sincronizadamente. A van de Roberto acelerou entrando no estacionamento, bloqueando saída primária. Equipe de Lucas surgiu de posições escondidas, cortando rotas alternativas de fuga. Gabriela e grupo dela emergiram de prédio abandonado, convergindo diretamente em Carlos. Reação de Carlos foi instintiva e rápida. Celular foi jogado enquanto transformação começava. Corpo humano distorcendo em direção à forma de raposa, mas não completando mudança, ficando em estado intermediário que maximizava a velocidade
velocidade e agilidade. Ele correu não para o veículo, mas para a abertura entre van e parede de tijolos, calculando que corpo menor poderia passar onde lobisomens maiores não conseguiriam. Roberto bloqueou a rota parcialmente, mas Carlos deslizou por baixo de tentativa de agarrar, garras arranhando concreto enquanto ganhava momentum. Lucas tentou interceptar de lado. Carlos mudou direção com torção impossível de quadris flexíveis, movendo-se com velocidade que desafiava olho humano seguir. Gabriela previu o movimento. Ao invés de tentar agarrar diretamente, ela cortou o ângulo projetando onde Carlos precisaria ir para alcançar a rua. Transformação parcial fluiu através dela, sem esforço consciente, força e velocidade de loba, intensificando músculos enquanto mantinha forma majoritariamente humana. Colisão aconteceu perto de esquina do prédio. Gabriela atingiu Carlos com tackle lateral, fazendo José lembrar de times de futebol americano, que enviou ambos rolando pelo asfalto, áspero. As garras dele buscaram a garganta dela. O braço dela bloqueou, mão livre agarrando pelo pescoço e pressionando contra a parede com força suficiente para estourar ossos sem esmigalhar. Roberto chegou segundos depois, ajudando a conter Carlos, enquanto Lucas aplicava algemas de prata, especialmente preparadas para metamorfos. O metal queimou a carne de Carlos, fumaça e cheiro de carne chamuscada, sua forma revertendo forçadamente para a humana, sob a dor da prata. Captura completa. Carlos foi jogado no banco traseiro da van, 3 lobisomens cercando-o enquanto Roberto dirigia para a propriedade rural. Dante seguiu em veículo separado, papel dele na operação concluído com sucesso, merecedor de pagamento prometido. Interrogatório começou no celeiro isolado onde rituais de alcateia às vezes aconteciam. Carlos foi amarrado em cadeira metálica, ancorada no chão de concreto, algemas de prata, mantidas mesmo causando dano contínuo. José conduzia o questionamento com Gabriela ao lado. Roberto e Lucas posicionados flanqueando o prisioneiro. Perguntas iniciais diretas. Quantas pessoas estavam envolvidas? Quais os próximos passos? Carlos permaneceu em silêncio. Expressão desafiadora, lealdade a Ricardo ou medo de retaliação mantendo boca fechada. José não aplicou tortura física imediatamente. Ao invés disso, explicou metodicamente o que aconteceria. As primeiras 24 horas seriam de privação de água numa sala aquecida, desidratação acelerada por natureza de metabolismo de metamorfo. As próximas 24 horas, dor calibrada através de exposição à prata em pontos gradualmente mais sensíveis. Se necessário, métodos progrediriam para técnicas que deixariam Carlos vivo, mas permanentemente afetado. Descrição detalhada e entregue com tom de professor, explicando procedimentos científicos, não sadismo, mas inevitabilidade profissional, consequência lógica de escolhas que Carlos fizera. Psicologia do interrogatório funcionava na antecipação, medo do que viria frequentemente mais efetivo que dor presente. Carlos resistiu por 3 horas. Desidratação combinada com queimaduras de prata, crescentemente dolorosas, eventualmente quebraram a determinação. Ele forneceu o endereço de uma casa segura em Viamão, cidade satélite 30 quilômetros de Porto Alegre. Lá poderiam ter as informações necessárias relacionadas aos ataques. A verificação da informação foi necessária antes de confiar completamente. Por isso, Roberto enviou drone equipado com câmera para sobrevoar endereço especificado. Imagens confirmaram estrutura isolada, cercada por terreno aberto, veículo SUV preto, estacionado compatível com descrição, movimento ocasional visível através de janelas, sugerindo ocupação. Apesar da aparente calmaria, havia o risco que guardas descobrissem captura de Carlos, desfazerem qualquer coisa dentro da casa, fugirem. Partiram então imediatamente para evitar qualquer contratempo. A viagem para Viamão levou 40 minutos através de rodovia progressivamente rural. Casa segura com estrutura de madeira antiga pintada de amarelo desbotado, telhado de zinco enferrujado, propriedade cercada por aramado enferrujado. Isolamento era vantagem para guardas, mas também significava que confronto não teria testemunhas civis. Uma equipe de assalto foi composta por 6 membros mais capazes em combate. Roberto liderando a entrada frontal, Gabriela comandando equipe de flanco, 4 outros fornecendo suporte e bloqueio de perímetro. Armamento mínimo por preferência. Lobisomens em forma parcial ou completa, sendo mais efetivos que armas de fogo em combate. Próximo, mas Roberto carregava pistola tranquilizadora com dardos, contendo sedativo suficientemente potente para derrubar metamorfo em 60 segundos. Ferramenta para controlar situação sem letalidade desnecessária. O sol já vinha despontando com esplendor, projetando luz dourada que tornava sombras mais pronunciadas, contraste dificultando visão de
guardas dentro, olhando para o exterior. Sinal para o ataque veio de Roberto via rádio, silencioso. Entrada frontal foi forçada com um chute, que despedaçou fechadura barata. Roberto entrando em forma parcial, com velocidade que pegou o primeiro guarda completamente despreparado. Tranquilizante foi disparado atingindo o pescoço do guarda, que caiu convulsionando antes de perder consciência. O segundo guarda reagiu transformando completamente, forma de lobo cinza, explodindo através de roupas rasgadas e colidindo com Roberto em fúria de dentes e garras. Lutaram através de sala, destruindo mobília barata, enquanto ambos combatentes tentavam alcançar garganta do oponente. Gabriela entrou pela janela lateral em forma parcial, vidro quebrando enquanto o corpo dela atravessava a abertura. Interior da casa era layout simples, sala de estar, cozinha pequena, corredor levando para 2 quartos. Cheiro de sangue e suor vinha de quarto no fundo. Ela moveu-se através de corredor, evitando se envolver na luta entre Roberto e guarda. A porta de um quarto estava trancada, mas madeira podre cedeu facilmente sob o ombro dela. O som do confronto na sala principal mudou em tom. O lobo guarda estava perdendo contra a experiência superior e força bruta de Roberto. Últimos rosnados ferozes foram seguidos por guincho de dor e então silêncio, exceto respiração pesada. Informações sobre movimentos da alcateia do interior na região de Porto Alegre, informações de líderes invadindo o território inimigo, estratégias parciais, mas nada conclusivo foram encontradas. Gabriela indicou que o silêncio, a partir de então, seria necessário. Não queria trazer mais problemas para a operação. De toda forma, equipes de suporte garantiram que perímetro estava limpo, nenhuma ameaça adicional emergindo. Tudo foi recolhido. Quando voltaram à propriedade, Gabriela fora recebida por uma equipe médica junto de Maria com o objetivo de ver se o machucado estava cicatrizado. As primeiras observações foram feitas e davam conta de uma organização que parecia um pouco alheia à alcateia de Caxias, talvez composta por dissidentes ou traidores ou ainda um jogo duplo. Era por Jackson, mas era pela alcateia também. Gabriela teria de descobrir de alguma maneira o real mandante daqueles ataques, tendo sido vítima do primeiro deles. Ela sintetizou perspectivas, oferecendo plano em camadas. Primeiro, Carlos seria retornado a Ricardo gravemente ferido, mas vivo, mensageiro carregando comunicação de que próxima agressão resultaria em resposta letal. Segundo, a alcateia de José faria demonstração de força, convidando alfas neutros de alcateias vizinhas para testemunhar unidade e capacidade. Terceiro, se Ricardo persistisse após aviso, ataque seria executado não contra ele diretamente, mas contra sua infraestrutura econômica, destruindo negócios que financiavam operações de alcateia dele. Não tinha caminhos para Ricardo se não escolher entre continuar conflito com custo crescente ou aceitar que Porto Alegre permanecia território de José. José considerou proposta pesando pragmatismo contra desejo de vingança direta. O vínculo com Gabriela permitia-lhe sentir raciocínio estratégico dela, confiança que plano equilibrava firmeza com sabedoria. Decisão aprovada com ajustes menores sobre tempo e execução. Carlos foi preparado para a liberação. Ferimentos tratados suficientemente para garantir sobrevivência, mas deixados visivelmente severos. Mensagem para Ricardo foi gravada em vídeo, José falando diretamente para a câmera explicando que paciência tinha limites e que próximo ataque contra qualquer membro da alcateia dele resultaria em destruição completa da operação de Ricardo. O vídeo não continha ameaças vazias. José enumerava especificamente 3 negócios de Ricardo que seriam alvos: restaurante em centro de Caxias, funcionando como fachada para lavagem de dinheiro, armazém no porto usado para contrabando, edifício de apartamentos gerando renda de aluguel que financiava a alcateia. Demonstração de inteligência sobre operações de Ricardo era por si intimidadora, revelando que José tinha capacidade de atingir profundamente se escolhesse. Carlos foi liberado na divisa entre Porto Alegre e região metropolitana. Roberto dirigiu-o até ponto isolado, onde carro aguardava com chaves na ignição e telefone celular programado com número de Ricardo. Metamorfo Raposa mal conseguia andar, devido a ferimentos nas pernas deliberadamente infligidos para garantir que mensagem de dor acompanhasse palavras gravadas. Ele cambaleou até veículo, enquanto Roberto observava de distância, garantindo que partida acontecesse sem complicações. O vídeo foi enviado eletronicamente, através de canais que garantiriam chegada a Ricardo, mas sem deixar rastro digital rastreável. Tecnologia cortesia do membro da alcateia, especializado em segurança cibernética, jovem de 23 anos chamado Felipe, que trabalhava legitimamente em empresa de TI, mas aplicava habilidades para proteger operações de alcateia. A resposta veio não muito tempo. Depois, através de um intermediário
funcionário neutro, Alfa de Alcateia pequena em Santa Maria, que mantinha relações diplomáticas com ambos, José e Ricardo, e dava conta, de maneira formal, usando linguagem tradicional de política entre alcateias, do reconhecimento de que operações contra território de José haviam excedido limites apropriados. Atribuía excessos a subordinados, agindo além de autorização, distanciando-se pessoalmente de decisões, enquanto aceitava a responsabilidade de liderança. Propunha cessar-fogo imediato e reunião de alfas para estabelecer fronteiras territoriais formais. Era recuo disfarçado como diplomacia. Ricardo preservava a dignidade, alegando que subordinados eram culpados enquanto implicitamente admitindo que campanha falhara em objetivos. Oferta de reunião era reconhecimento que José não seria intimidado ou deslocado. José convocou o núcleo de liderança para avaliar. Proposta: desconfiança universal. Possibilidade de armadilha sendo consideração primária, mas recusar reunião completamente sinalizaria fraqueza ou medo, ambos inaceitáveis em política de Alcateia. Gabriela propôs que uma reunião acontecesse em território verdadeiramente neutro, com testemunhas de múltiplas alcateias, garantindo segurança através de interesse compartilhado em prevenir guerra aberta. Alfa de Santa Maria poderia servir como mediador, tendo demonstrado imparcialidade ao entregar mensagem de Ricardo. Local deveria ser público suficiente que violência atrairia atenção indesejada, mas privado suficiente para discussão franca. Arranjos foram feitos através de semana seguinte. Reunião foi agendada para restaurante em cidade de Lajeado, território que não pertencia nem a José nem Ricardo. 3 alfas adicionais foram convidados como observadores. Líder de Alcateia de Pelotas, de Uruguaiana e de Passo Fundo, que se reerguera com mais qualidade. Presença deles garantiria que qualquer acordo alcançado teria testemunhas respeitadas na comunidade mais ampla de metamorfos. José escolheu levar apenas Gabriela como acompanhante, decisão que comunicava confiança e força. Levar comitiva grande sugeriria insegurança. Levar apenas Beta demonstrava que relação de confiança entre Alfa e Segunda em comando era suficiente para enfrentar qualquer ameaça. A viagem de Porto Alegre para Lajeado levou 3 horas. José dirigiu em silêncio maior parte do trajeto, mente visivelmente processando estratégias e contingências. Gabriela respeitou necessidade dele de foco mental, usando tempo para revisar dossiês sobre alfas que estariam presentes e refinar argumentos que poderiam precisar apresentar. O restaurante era um estabelecimento de porte médio especializado em churrasco gaúcho, escolha apropriada culturalmente e praticamente oferecendo espaços públicos e privados. Sala privada no 2º andar havia sido reservada, grande o suficiente para acomodar 8 pessoas confortavelmente, com janelas proporcionando luz natural e visão de rua abaixo. Ricardo chegou 15 minutos antes de horário acordado, com sua própria Beta, mulher de 35 anos, chamada Simone, conhecida por ferocidade em combate e lealdade fanática. Presença dela espelhava a escolha de José de trazer Gabriela, reconhecimento tácito que ambos alfas valorizavam conselheiros de confiança. Alfas observadores chegaram pontualmente, representavam o espectro de filosofias de liderança e idades variadas. Fernando de Pelotas era veterano de 60 anos que liderava a Alcateia há 3 décadas, voz respeitada em comunidade regional. Carla de Uruguaiana era líder relativamente nova, apenas 5 anos como alfa, mas reputação de justiça e inovação. Miguel de Passo Fundo era relativamente contemporâneo de José, o que tenderia a facilitar os entendimentos. Sala arranjada com mesa redonda, eliminando implicação de hierarquia através de posicionamento. José e Ricardo sentaram-se opostos um ao outro, com betas respectivas flanqueando. Alfas observadores distribuíram-se igualmente ao redor, preenchendo o círculo. A atmosfera era formalmente tensa, cada pessoa presente reconhecendo o peso histórico do momento. Fernando de Pelotas abriu reunião estabelecendo regras básicas. Discussão seria franca e respeitosa. Violência física resultaria em intervenção coletiva dos observadores contra agressor. Qualquer acordo alcançado seria documentado e testemunhado, carregando o peso de toda a comunidade de metamorfos regional. Quebrar acordo subsequentemente atrairia sanções de todas as alcateias presentes. José falou primeiro, apresentando cronologia de eventos objetivamente. Ataque contra Gabriela, incêndio de depósito, morte de Jackson, tentativa sistemática de desestabilizar a Alcateia através de violência coordenada. Ele evitou linguagem emocional, focando em fatos verificáveis e evidências que Roberto compilara meticulosamente. Ricardo respondeu com narrativa alternativa. Alegava que tensão começara quando José expandira operações
comerciais para a região que Ricardo considerava zona de influência legítima. Descrevia ataque contra Gabriela como mal entendido, executado por contratado, agindo além de instruções específicas. Caracterizava incêndio e sequestro como respostas de subordinados excessivamente zelosos a provocações percebidas. Carla de Uruguaiana interrompeu, questionando por que subordinados agiriam tão extensivamente sem direção de alfa se a estrutura de comando de Ricardo fosse funcional. Pergunta forçava Ricardo a escolher entre admitir incompetência em controlar própria alcateia ou reconhecer que autorizara ações. Ricardo manobrou habilmente, alegando que o recente crescimento de alcateia dele criara desafios de gestão temporários que estava endereçando através de reforma estrutural. Prometia garantir que membros problemáticos seriam disciplinados e controles mais rigorosos implementados. Miguel, de Passo Fundo, redirecionou a discussão para a questão territorial central. Perguntou diretamente a Ricardo se reconhecia Porto Alegre e região metropolitana imediata como território exclusivo de José, ou se mantinha reivindicações que justificariam conflito contínuo. Momento de silêncio se estendeu enquanto Ricardo calculava. Admitir completamente significava perda de prestígio diante de pares, mas manter reivindicações arriscava isolamento se outros alfas concluíssem que ele era agressor irracional, ameaçando estabilidade regional. Ricardo finalmente respondeu propondo compromisso. Porto Alegre seria reconhecido como território de José, mas a região de transição entre Porto Alegre e Caxias do Sul seria estabelecida como zona neutra, onde membros de ambas alcateias poderiam operar sem conflito, sujeito a protocolo de coordenação para evitar mal-entendidos. José considerou a proposta. Através do vínculo, Gabriela sentiu o cálculo dele pesando o valor de concessão versus benefício de encerrar conflito definitivamente. Ela transmitiu sugestão silenciosa: aceitar princípio de zona neutra, mas insistir que protocolo incluísse notificação antecipada de qualquer atividade e direito de veto, se operações de uma alcateia prejudicassem interesses legítimos da outra. José articulou posição, incorporando refinamento de Gabriela. Ricardo resistiu, inicialmente a direito de veto, mas Fernando de Pelotas interveio, argumentando que salvaguarda era razoável dado histórico recente de conflito. Outros observadores concordaram, formando consenso que pressionou Ricardo a aceitar. Detalhes foram negociados através de 2 horas. Limites geográficos precisos da zona neutra foram definidos usando marcos naturais e municipais. O processo de notificação foi especificado requerendo comunicação com 3 dias de antecedência, exceto em emergências. Mecanismo de resolução de disputas foi estabelecido usando painel de 3 alfas neutros aleatoriamente selecionados de pool de líderes regionais. O documento formal foi redigido à mão por Fernando, usando linguagem tradicional de tratados entre alcateias. Cada alfa presente assinou junto com betas respectivas, servindo como testemunhas secundárias. Cópias foram feitas para cada participante com o original, sendo mantido por Fernando como guardião neutro. Reunião concluiu com um ritual de reconhecimento mútuo. José e Ricardo levantaram-se simultaneamente, aproximaram-se do centro da mesa e executaram um cumprimento formal de alfas. Aperto de antebraços, seguido por breve contato de testas. Gesto ancestral, simbolizando paz temporária entre predadores. Movimento era puramente simbólico, mas carregava peso cultural significativo. A saída do restaurante foi escalonada para evitar a aparência de conspiração. Ricardo e Simone partiram primeiro, seguidos pelos observadores em intervalos de 10 minutos. José e Gabriela saíram por último, usando o tempo para avaliação informal com Fernando, que expressou satisfação com a resolução pacífica. A viagem de retorno para Porto Alegre foi mais relaxada que a ida. José dirigiu relativamente cansado devido ao intenso confronto mental. Gabriela observou o perfil dele contra a paisagem passando, reconhecendo o peso que liderança colocava sobre indivíduo responsável por bem-estar de dezenas. Eventualmente, o silêncio era quebrado. José expressou apreciação pela contribuição de Gabriela durante negociação, especificamente refinamento sobre direito de veto que transformara acordo de potencialmente problemático para estruturalmente sólido. Gabriela defletiu crédito, argumentando que estava simplesmente aplicando princípios que ele ensinara sobre equilibrar força com diplomacia. José sorriu, comentando que talento para a liderança não era apenas aprender princípios, mas saber quando e como aplicá-los em contextos complexos. Gabriela demonstrara instinto natural para a calibração que transcendia a instrução formal. Ele expressou confiança crescente que, quando eventualmente precisasse transferir responsabilidade completa, Alcateia estaria em mãos capazes. O comentário
comentário carregado da implicação de mortalidade fez Gabriela pensar, mas não explorar o assunto. Poderia ser dito que José tinha 30 anos ou menos, devido sua postura austera, saudável e vigoroso, mas não imortal. A cura acelerada de lobisomem estendia a expectativa de vida, mas não indefinidamente. Seja por idade ou mesmo violência, em algum momento seria reivindicado uma sucessão, ainda que Alpha fosse mais forte. Embora o assunto morresse, ali Gabriela ficou com uma impressão demasiada conflitante. Estava sendo preparada, não para uma posição de destaque, mas para a principal posição. Era apenas uma visão distorcida devido à proximidade. Onde ela se encontrava no meio daquilo tudo, além de ser uma beta respeitável, ainda havia a necessidade de descobrir mais detalhes sobre a morte de Jackson. Ainda tinha de descobrir também o que era aquela fotografia que ainda mantinha entre os seios, o porquê dela ser tão familiar. Você está preparado? Preparada? Essa história tocou você? Fez refletir sobre preço de pertencimento? Então, curta este vídeo se a jornada de Gabriela ressoou com você. Inscreva-se no canal para não perder essa eletrizante história. Comente se você aceitaria a posição de beta sabendo dos riscos. Quem você acha que atirou em Gabriela? Existe um membro da alcateia traidor? Você já sentiu pressão de escolher entre identidade e pertencimento? Compartilhe com alguém que aprecia narrativas psicológicas complexas, histórias sobre transformação e identidade, drama sobrenatural com profundidade emocional, exploração de moralidade em circunstâncias extremas. E se você tem experiências sobrenaturais próprias, sonhos proféticos, encontros inexplicáveis, sensação de ser diferente, de não pertencer completamente ao mundo humano, instintos que parecem mais antigos, conte-nos nos comentários. Sua história pode ser a próxima a ser narrada, porque, volto a falar, todos nós temos bestas dentro de nós. Mantenham-se em segurança, confiem em poucos e sempre, sempre protejam sua matilha.